Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Um veículo clandestino que realizava transporte interestadual de passageiros foi apreendido pela NTT na cidade de Santa Inês, no Maranhão. O ônibus que fazia o trajeto de Imperatriz, no Maranhão, a Santa Cruz do Capirabi, no Pernambuco, foi identificado em uma operação de fiscalização e apresentava várias irregularidades graves. Assim como um veículo apreendido no último mês durante a Operação Rota Segura, esta também não possuía poltronas, transportando 12 passageiros em colchonetes improvisados. Além disso, em uma vistoria detalhada, os agentes constataram a ausência do equipamento cronotacógrafo responsável por registrar a velocidade e o tempo de viagem. O ônibus também não contava com setas indicativas de direção, faróis e luzes indicativas de freio, colocando em risco a segurança de todos. Os passageiros haviam pago R$ 500 cada um pelo transporte regular. Após a apreensão, o veículo foi encaminhado ao pátio da NTT e os ocupantes foram redirecionados para uma empresa regularizada para concluírem a viagem com segurança. A NTT reforça o alerta sobre os riscos do transporte clandestino, que pode resultar em acidentes, falta de seguro em casos de incidentes e outras consequências graves. A agência orienta os passageiros a sempre utilizarem serviços autorizados e a denunciarem irregularidades pelos seguintes canais: pelo WhatsApp pelo número 61 996 88 4306, telefone 166, atendimento 24 horas e pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br. A fiscalização segue intensificada para coibir o transporte irregular e garantir a segurança dos usuários nas rodovias brasileiras. A Prefeitura de São Paulo deve receber hoje, nesta quarta-feira, dia 12 de março de 2025, donos de ônibus que prestam serviços para a Transwolf na zona sul da capital paulista e são contra a entrada da Sansetur, companhia do interior e do litoral do estado. A informação é do advogado Rogério Avelar, representante do grupo que realizou na tarde desta terça-feira, dia 11 de março, um protesto em frente à garagem bloqueando parte da Avenida Olívia Guedes Penteado, no bairro do Socorro. Estes proprietários de ônibus são da época ainda da Cooperpan, cooperativa que antecedeu a Transwolf, mas a cooperativa explica que não tem nenhuma vinculação com o protesto. A diretoria da Transwolf, juntamente com diretores de outra companhia da UpBus da Zona Leste, foi alvo da Operação Fim da Linha, do Ministério Público de São Paulo, que investiga suposta ligação com a facção criminosa do PCC, deflagrada no dia 9 de abril de 2024. Desde então, ambas companhias estão sob intervenção da Prefeitura. Em 28 de fevereiro de 2025, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que não manteria mais as duas companhias no sistema de transporte da cidade e que, a partir do dia 15 de março de 2025, iniciaria o processo de substituição das viações. A Sansetur, da família Chedid, foi anunciada para assumir as linhas referentes à operação da Transwolf na Zona Sul, e a Alfa Rodobus, que já atua na cidade, prestaria o serviço no lugar da UpBus na Zona Leste. Os proprietários destes ônibus dizem que não aceitam prestar serviços para a Sansetur, que não foram consultados sobre a troca, uma vez que também apresentaram interesse em operar diretamente parte das linhas referentes ao lote da Transwolf e querem uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes. Uma apuração jornalística do site Diário do Transporte sobre o fato de diversos ônibus elétricos da cidade de São Paulo não poderem circular porque falta que a energia chegue às garagens repercutiu na imprensa em geral e na gestão pública. O prefeito Ricardo Nunes disse que são ao menos 80 veículos parados por causa da Enel, que é responsável por adequar a rede de distribuição, mas segundo a prefeitura e as empresas de ônibus, ela não fez sua parte. O problema foi denunciado pela primeira vez e a cada apuração, a reportagem descobre que a situação é mais grave. Sem poder receber modelos de ônibus a diesel 0 km desde outubro de 2022, o sistema de transporte da cidade de São Paulo
vê sua frota envelhecer e cair de qualidade porque a quantidade de modelos elétricos não pode ser ampliada pelo fato de a Enel não adaptar as redes de fornecimento de energia dos bairros onde estão instaladas as garagens para carregar as baterias dos veículos. O site Diário do Transporte apurou junto às viações que entre 80 e 100 ônibus estão prontos e parados. Uma frota sem poder operar porque não há energia para todos. O prefeito Ricardo Nunes confirmou o número na tarde desta segunda-feira, dia 10 de março, também, e disse que faz representações sobre o assunto da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e do Tribunal de Contas da União, já que a concessão é federal. Esses 80 coletivos são veículos com ar-condicionado, tomadas Wi-Fi para recarga de celulares que não lançam fumaça no ar e emitem muito menos ruído. São bem melhores que os atuais que operam com idade entre 10 e 13 anos, que rodam na cidade de São Paulo, que não têm ar-condicionado, são barulhentos e, por serem velhos, estão mais sujeitos a quebras, mesmo com manutenções e vistorias mais constantes gerenciadas pela SP-Trans. O site Diário do Transporte mostrou que São Paulo tem 2.711 ônibus com idades entre 10 e 13 anos operando. A ampliação da idade máxima da frota da cidade de 10 anos para até 13 anos foi medida emergencial da SP-Trans para suprir a falta de infraestrutura que impede mais elétricos e ao mesmo tempo manter a proibição dos novos veículos a diesel. O site Diário do Transporte tem mostrado que muitas garagens estão prontas dos muros para dentro e que algumas delas possuem dezenas de ônibus elétricos parados porque solicitaram ligações e adaptações das redes de distribuição, mas a Enel não fez nada. É o caso da empresa Mob Brasil, da Zona Sul, que tem 33 ônibus parados em uma das garagens, apesar de ter pedido a ligação em julho de 2024. A A2 Transportes, outra empresa da Zona Sul, pediu a ligação para a Enel em fevereiro de 2024 e também não foi atendida ainda. A aviação não consegue concluir as compras e já tem mais de 130 ônibus a diesel com mais de 10 anos rodando, sendo que deveriam ter sido trocados. Aviações que já estão com equipamentos carregadores e transformadores internos já instalados nas garagens, mas não podem renovar a frota porque o financiamento depende de aval que só ocorre se a rede de energia estiver adequada. Em mais regiões da cidade de São Paulo, os passageiros de ônibus são transportados em veículos velhos, com idades entre 10 e 3 anos de produção, que quebram bem mais e não têm quase nenhum conforto porque a Enel não conclui as adaptações necessárias para as garagens receberem os modelos elétricos novos. Desta vez, retrata a rotina de quase 300 mil passageiros que embarcam todos os dias nas cerca de 50 linhas operadas pela empresa Transunião, na Zona Leste, em regiões de bairros como Sapopemba, Itaim Paulista, Guianazes, Itaquera e São Mateus. A empresa possui 2 garagens que somadas abrigam mais de 600 ônibus. Somente em uma delas, a do chamado lote D7, do extremo na Zona Leste, mais da metade da frota já deveria ter sido trocada. Dos 132 veículos, 70 rodam com idades entre 10 e 13 anos, dentro da permissão estendida pela SP-Trans, gerenciadora da prefeitura. No lote D3, segundo a empresa, são 482 veículos, dos quais 158 com mais de 10 anos. A companhia garante que falta de investimento próprio para a eletrificação não é. As 2 garagens já estão com 33 carregadores de baterias instalados, que custaram ao todo cerca de 14 milhões de reais. Transformadores e outros equipamentos já foram colocados também. Ao todo, 228 ônibus elétricos novos que não podem ser entregues. Desde outubro de 2022, as empresas de transporte da cidade estão proibidas de comprar modelos movidos a diesel. Mas, sem infraestrutura de rede de distribuição dos bairros, não estão podendo também operar os novos. No caso da Transunião, o presidente da empresa, Louviral de França Monário, disse que a idade média da frota atual está em 8 anos, considerada bastante alta, já que originalmente os contratos previam entre 5 e 6 anos. Segundo Monário, o primeiro pedido para a Enel foi feito em março de 2024, mas desde então somente promessas. Para se ter uma ideia, ainda de acordo com o responsável pela aviação, os contratos com a distribuidora de energia somente foram assinados em 20 de dezembro de 2024, no caso do lote D7 e com relação ao D3. A assinatura somente ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2025. O diretor operacional da empresa, Edgar de Paiva da Rocha, contou que pelo fato de serem bem mais antigos, os ônibus atuais estão quebrando muito e a oficina vive lotada.
Rocha classificou na entrevista a situação como tematária. Em nota, a SP Trans diz que há reuniões com a Enel e que as empresas só são remuneradas pelos ônibus que operam. São cerca de 80 coletivos parados por falta de infraestrutura. Em nota, a Enel diz que todos os contratos com as operadoras que solicitaram soluções de energia estão dentro do prazo para a execução da obra. O mercado de ônibus no Brasil cresceu 923,08% no primeiro bimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com o balanço da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, entidade que reúne as concessionárias e representantes comerciais, divulgado nesta segunda-feira, dia 10 de março. Os volumes de ônibus elétricos do Brasil ainda são bem menores que o mercado em geral, enquanto no acumulado de janeiro e fevereiro de 2025 foram emplacados 4.566 veículos de transporte coletivo em geral. A FenaBrave mostra que nestes 2 meses foram 133 ônibus eletrificados. No primeiro bimestre de 2024, os emplacamentos de ônibus elétricos somaram apenas 3 unidades. Janeiro de 2025, puxado pelo sistema de ônibus da cidade de São Paulo, foi um dos melhores meses da história, com 117 unidades. Em 23 de janeiro de 2025, foram apresentados 100 novos ônibus elétricos para São Paulo. Os números de ônibus elétricos poderiam ser melhores se houvesse mais políticas públicas, com vistas à troca de matriz energética do transporte coletivo por todo o país. Até mesmo a cidade de São Paulo, que tem hoje a maior programa de eletrificação de frota do Brasil, patina. O grande problema na capital paulista é que, mesmo havendo um plano de financiamento e recursos para a frota, a implantação de infraestrutura nas redes de distribuição de rua, responsabilidade da Enel, segue muito lenta. A meta da prefeitura de 2.600 ônibus elétricos para até o final do ano de 2024 não foi cumprida. São apenas cerca de 430 unidades com bateria. O juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim publicou em 5 dias úteis após notificação oficial um edital de ocorrência para definir que a empresa de ônibus vai substituir o arrendamento das 125 linhas de ônibus interestaduais operadas pela Suzantur. A segunda instância do TJ suspendeu a prorrogação de 180 dias do arrendamento em prol da empresa do ABC, que teve o fim do prazo de 2 anos determinado em 27 de fevereiro. Segundo a determinação, a empresa que vier a assumir o novo arrendamento tem de ser habilitada pela NTT, mas não pode usar suas marcas próprias, tendo de usar as marcas da Itapemirim, com ônibus, guichês e pinturas nos veículos. Destaque nos prazos de 5 dias deverá a administradora judicial juntar ao edital de chamamento público para arrendamento da operação rodoviária com minuta do contrato a ser celebrado, tendo como objeto a exploração integral das linhas de titularidade das falidas com vinculação completa à marca Itapemirim, não sendo permitida a exploração das linhas e guichês sob bandeira da própria arrematante. A Suzantur também poderá participar, mas pode também tentar reverter na justiça a suspensão do arrendamento. A XM, que é a favor da manutenção da Suzantur, também pode tentar reverter. 3 grupos empresariais já ofereceram propostas para arrendamento. A Aviação Águia Branca, que ofereceu 300 milhões de reais pelo Grupo Comporte, da família Constantino de Oliveira, que ofertou 1,71 milhão de reais sobre a receita líquida de vendas de passagens, e Íntese Empreendimentos, do dono da falida Frota Nobre, Luiz Ferreira Maragon Macedo, que propôs 3,05 milhões de reais, mas cada um do seu jeito. Na decisão publicada nesta segunda-feira, o magistrado diz que são necessários estabelecer critérios para que as propostas sejam mais técnicas e haja condições iguais na disputa. Este novo arrendamento deve durar até o fim do leilão definitivo do Grupo Itapemirim, marcado para começar no dia 24 de março, mas que pode ir até o dia 8 de maio. O prazo máximo deste novo arrendamento para dar folga caso haja algum problema com o leilão é de 24 meses, com 3 meses para a desmobilização das operações. A empresa que assumir deve ter capacidade imediata de operação. Diferentemente do que foi o primeiro arrendamento, que ficou para a Suzantur, quem assumir os serviços neste segundo arrendamento não terá privilégios no leilão, nem direito a multa nem indenização. Quem vencer esta concorrência no novo arrendamento
que ficou para a Suzantur. Quem assumiu os serviços nesse segundo arrendamento não terá privilégio no leilão, nem direito a multa, nem indenização. Quem vencer esta concorrência de novo leilão terá de assumir em 3 meses. Além disso, não serão aceitas ofertas com percentuais sobre venda de passagens, mas valores fixos mesmo. O resultado da concorrência terá de ser dado em 15 dias após a apresentação final das propostas. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã desta segunda-feira, ao menos 15 pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um ônibus e um veículo blindado do 16º Batalhão da Polícia Militar, na rua Bulhões Marçal, na altura do número 105, no bairro Cordovil, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Das 15 vítimas, 5 foram atendidas no estado estadual Getúlio Vargas, sendo que 2 já tiveram alta e 3 seguem em estado estável. Os demais feridos foram socorridos no local do acidente, parte deles foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, apenas com ferimentos leves. Um congestionamento se formou na via e afetou parcialmente o trânsito de veículos na região. Também na tarde desta segunda-feira, por volta de 12h30, 2 passageiros de um ônibus BRT ficaram feridos com estilhaços de balas na região da Praça Seca, entre as estações Izap e Tanque, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Militar informou que os disparos ocorreram em um confronto entre traficantes das comunidades de Caixa d'Água e Renascer. O coletivo que atendia a linha Penha Alvorada, na linha 46, foi alvo de ao menos 10 balas projéteis. Ambos os passageiros foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Tanto o homem como a mulher estão estáveis e seguem observação, segundo a administração do hospital. Também na manhã desta segunda-feira, um ônibus municipal da empresa Express Transportes colidiu contra uma árvore na Avenida dos Sertanistas, na altura do número 1540, no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Ao menos 13 pessoas teriam sofrido ferimentos. Unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O coletivo envolvido atendia a linha 407 e A10 Jardim São Francisco, metrô Carrão. Em nota, a SP Trans informou que um boletim de ocorrência foi registrado. Na manhã desta terça-feira, por volta de 11 horas da manhã, 2 trolleybus da empresa ambiental colidiram na Avenida Conselheiro Carrão, sentido bairro na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Ambos os coletivos atendiam a linha 342M, Terminal São Mateus a Terminal Penha. Em nota, a SP Trans informou que não houve feridos. Nesta terça-feira, um tiroteio foi registrado na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro que conecta os municípios da capital fluminense, São João de Meriti e Duque de Caxias. O episódio de violência causou grande preocupação e transtornos à população, com vídeos que circulam nas redes sociais mostrando passageiros e motoristas se abaixando próximo a veículos, buscando proteção contra os disparos. De acordo com a Supervia, empresa responsável pelo transporte ferroviário do estado, o tiroteio que teria ocorrido nas proximidades da via estação Vigário Geral impactou a circulação dos trens na região. Com medida de segurança, foi determinada alteração nos trajetos do ramal Saracuruna, que passou a operar com a seguinte configuração: Central do Brasil para Penha e de Duque de Caxias a Saracuruna. Além disso, a Supervia informou que o intervalo entre os trens foi ampliado para 30 minutos, afetando a pontualidade e agilidade do transporte público na região. Uma situação bem complicada para quem depende dos ônibus no Terminal São Mateus, na zona leste de São Paulo, no início da noite desta terça-feira. Um ônibus do tipo superarticulado de 23 metros da Aviação Metrópole Paulista quebrou bem na saída do terminal, impedindo a circulação de outros coletivos pelo local. Imagens recebidas mostram passageiros tendo de embarcar e desembarcar pelo lado de fora do terminal. O problema causou o acúmulo de passageiros e ônibus nas plataformas e impactos no trânsito no Largo de São Mateus, com reflexos inclusive na Avenida Matel Bay. Linhas que atendem a região atrasaram, segundo os relatos dos passageiros. Em nota, a SP Trans informou que a operação no terminal está em processo de normalização. O consórcio Vetor Norte, vencedor da licitação para operar o transporte público municipal de Vespasiano, iniciou a renovação de sua frota com novos ônibus que exibem uma nova pintura. Formado pelas empresas Expresso Uni e Expresso Nossa Senhora da Saúde, o consórcio venceu a licitação em setembro de 2024 com um contrato de concessão válido por 15 anos. A renovação da frota atende às exigências do contrato, que estipula uma idade média de 7 anos para os veículos com idade máxima de 10. Além disso, 2 novas linhas foram implementadas para ampliar o atendimento aos bairros de Vila Esportiva, Sélvia, Caieiras e Jane Imperial.
que anteriormente não possuíam linhas municipais para o centro de Vespasiano. Imagens dos novos ônibus mostram como a nova identidade visual tem circulado em redes sociais, destacando a modernização do transporte público na cidade. A tarifa para os passageiros está fixada em R$ 5,00, com a prefeitura subsidiando parte dos custos do sistema por meio de um aporte mensal de R$ 350 mil. O Ministério Público do Sergipe está examinando um novo modelo de catraca dupla para os ônibus do sistema de transporte público da região metropolitana de Aracaju. Uma audiência foi realizada na manhã desta última sexta-feira, dia 7 de março, para averiguar o protótipo. Segundo informações do MPSE, um ônibus equipado com a nova catraca foi apresentado à Promotoria de Justiça do Consumidor. Na ocasião, a equipe técnica e os engenheiros do órgão efetuaram medições detalhadas para a elaboração de um relatório técnico sobre as novas catracas. A promotora da Justiça, Elza Missano, esclareceu que as normas técnicas estabelecem a altura das catracas, que devem obedecer a um padrão pré-definitivo. Ela ressaltou que, embora a norma permita a implementação de novos mecanismos para reduzir a evasão de passageiros, isso não implica a alteração dos padrões já estabelecidos. Após análise técnica, o MPSE irá avaliar os resultados da verificação feita pelos seus especialistas. Além disso, o órgão solicitará à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, que apresentem relatórios com os nomes dos técnicos responsáveis pelo projeto da catraca dupla. Ainda de acordo com a promotora, o objetivo principal do MPSE é encontrar um equilíbrio entre as necessidades da população e a necessidade do município de coibir a evasão de pagamento das linhas, sem que isso cause transtornos ou prejuízo aos usuários. O CETRANS-SP, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, expressou que a maior preocupação no setor é a segurança dos passageiros e motoristas e enfatizou a importância da melhoria da mobilidade e do acesso aos ônibus. Inclusive, segundo o sindicato, houve um reconhecimento de que a iniciativa de modificar as catracas poderia ter sido pensada com foco em maior mobilidade anteriormente. A medida lançada em 2023 foi considerada urgente devido ao crescente número de ocorrências de pulos de catraca, seguidos de arrastões ou ameaças. Ainda de acordo com a CETRANSP, o novo modelo de catraca introduz modificações que visam proporcionar maior flexibilidade nas passagens dos usuários, ao mesmo tempo que mantém a segurança. A utilização da catraca dupla desde 2023 em algumas linhas do transporte público coletivo já resultou em uma redução de quase 100% nos pulos de catraca. Somente em 2024, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, foi registrada uma média de 29 mil pulos por mês, representando cerca de R$ 1,5 milhão ao ano de evasão de receita. O sindicato também indicou que em 2023 esse número era ainda maior. Segundo a CETRANSP, o passageiro que paga a passagem é o mais prejudicado com o pulo de catraca. Para o novo modelo de catraca, houve uma ampliação de 10 centímetros no espaço superior e também no tamanho do equipamento, visando proporcionar maior flexibilidade no movimento da passagem. O sindicato informou que cerca de 25% da frota do transporte já conta com catraca dupla, e para a adaptação ao novo modelo será necessário um período de pelo menos 70 dias e um investimento médio de R$ 1.800 por veículo. A Divisão de Transporte Público da Prefeitura da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou a reativação da linha 2 do serviço de transporte interno da cidade universitária. As operações têm início previsto para esta segunda-feira. A medida atende às solicitações da comunidade acadêmica, especialmente no que se refere à inclusão da escadaria do edifício Jorge Machado Moreira, na Avenida Pedro Calmon, no itinerário. Segundo a Prefeitura Universitária, o restabelecimento da linha visa aprimorar o serviço gratuito do transporte público por ônibus no campus. A decisão de retomar a linha 2, com as devidas modificações, visa solucionar demandas relacionadas aos trajetos. A nova linha operará de segunda a sexta-feira com intervalos de 40 minutos. Os horários de partida da estação de integração UFRJ serão às 7h05 da manhã às 7h05 da noite, enquanto as saídas do Instituto de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração ocorrerão das 7h25 da manhã até as 6h45 da tarde. A Prefeitura Universitária ressalta que os horários podem sofrer alterações para ajustes futuros. O itinerário detalha
detalhado da linha 2, estação a Copiade, será o seguinte: na ida, sairá da estação Integração UFRJ, seguirá para o Hospital Universitário no CCS Bloco A, Prefeitura Universitária, CEPEL, SEMPES 1, CT, F de Letras, Prédio Jorge Machado Moreira, CETEM, até chegar a Copiede. Na volta, o ônibus sairá da Copiede, seguirá para o CETEM, F de Letras, Prédio Jorge Machado, F de Letras, CT, SEMPENS 2 e EEFD. Para mais informações sobre o sistema de transporte integrado gratuito da UFRJ, interessados podem entrar em contato através do telefone 55 21 39 38 0346, pelo WhatsApp do CCO 24 horas 55 21 99 871 1621 ou pelo e-mail comunicação@pu.ufrj.br. A Prefeitura Universitária está localizada na Praça Jorge Machado Moreira, número 100, Cidade Universitária do Rio de Janeiro, com CEP 21 941 592. Após a morte de um funcionário de uma empresa terceirizada no aeroporto de Congonhas na última quinta-feira, dia 6 de março, a concessionária na AENA determinou que os motoristas dos ônibus que transportam os passageiros entre os terminais e os aviões estão proibidos de utilizarem a marcha ré nos coletivos. No dia seguinte ao acidente, a AENA alertou os condutores sobre medida protetiva adicional e reforçou que analisa ações que poderão ser tomadas. Um rapaz de 42 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. A Volkswagen Caminhões e Ônibus irá entregar 24 novos chassis Volkswagen 17230 para uma empresa operadora do transporte público de Aracaju, a Aviação Atalaia. A aquisição irá renovar a frota da capital sergipana com Volksbus 0 km equipados com carroceria Caio Apache VIP5 e ar-condicionado. Os novos veículos contam com câmbio automático e sistema Wi-Fi. A atualização da frota faz parte da estratégia da Aviação Atalaia na capital sergipana. Em abril de 2024, a Aviação Atalaia adquiriu 30 chassis também do modelo Volkswagen 17230. Desde seu lançamento em 21 de fevereiro, o ônibus multissensorial do Porto Velho já registrou 444 cadastros de pessoas com transtornos de espectro autista e seus acompanhantes. O serviço oferecido gratuitamente pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte foi projetado para garantir conforto e acessibilidade no deslocamento para consultas, terapias e centros de reabilitação. O veículo conta com elevador para acessibilidade, ar-condicionado, abafadores de som, Wi-Fi e uma identidade visual diferenciada. As viagens ocorrem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, mediante agendamento. Para utilizar o transporte, os interessados podem se cadastrar pela plataforma PVH Acessibilidade ou presencialmente na Centram. Na manhã desta segunda-feira, o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, anunciou a retomada das faixas exclusivas de ônibus no município. Utilizando como base um estudo de controle de tráfego na capital, a administração pública analisa a liberação das vias aos sábados e domingos. Os corredores já se encontravam liberados para todos os tipos de veículos desde a paralisação do transporte público, que ocorreu em janeiro deste ano. Ainda hoje, a Prefeitura se reúne com as empresas de transporte de João Pessoa para discutir reforços na frota de ônibus nos horários de pico. A Câmara Municipal de São Carlos, no interior de São Paulo, convoca a população para uma audiência pública com o objetivo de debater assuntos pertinentes ao transporte público municipal da cidade. O encontro está marcado para esta quinta-feira, dia 13 de março, às 7 da noite, e será realizado na sala das sessões do edifício Euclides da Cunha. A iniciativa da audiência foi do vereador Júlio César Pereira de Souza. Para garantir ampla participação e o acesso à informação, o debate será transmitido ao vivo por diversos canais, incluindo o canal 20 da Claro Net, a rádio São Carlos FM 107.9, o canal 49.3 da TV aberta digital, o canal 31 da Desktop e também online pelas páginas oficiais da Câmara Municipal de São Carlos no Facebook, Instagram e YouTube. Os passageiros do transporte coletivo de Gurupi, no Tocantins, foram surpreendidos nesta segunda-feira com a paralisação repentina do transporte coletivo da cidade. A empresa Isabelle Transportes, responsável pelo serviço, interrompeu as operações antes do prazo estipulado, alegando dificuldades financeiras. O contrato estava previsto para seguir até o dia 20 de março, enquanto a Prefeitura organizava uma nova licitação.
A empresa justificou a decisão citando a baixa demanda de passageiros que comprometeu a sustentabilidade do serviço. Diante da interrupção, a prefeitura afirmou que busca uma solução emergencial para minimizar os impactos à população e garantiu que o processo para a contratação de uma nova operadora já está em andamento. Enquanto isso, moradores enfrentam dificuldades para se locomover pela cidade. A Radial Mais Transporte Coletivo encaminhou nota esclarecendo sua posição em relação a uma recente decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, datada no dia 19 de dezembro de 2024. Tal decisão anulou um acordo previamente celebrado com uma de suas funcionárias. Há uma semana, a Justiça do Trabalho da 2ª Região em São Paulo anulou o acordo homologado anteriormente entre a empresa de ônibus e um motorista, e uma motorista ao constatar evidências de fraude e simulação de litígio. A Radial opera na região do Alto do Tietê, na Grande São Paulo, principalmente da cidade de Suzano. Em resposta, a empresa de transporte coletivo divulgou nota com o objetivo de reafirmar sua visão sobre os fatos e informar que interpôs recurso junto ao TST. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, as concessionárias do transporte público Gideon e Transtusa promoveram uma ação especial nos terminais de ônibus de Joinville, em Santa Catarina. No dia 7 de março, passageiras foram presenteadas com um cartão contendo uma mensagem de empoderamento acompanhada de uma lixa de unhas como brinde. Atualmente, cerca de 60% dos usuários do transporte público urbano de Joinville são mulheres. A iniciativa tem como objetivo homenagear e valorizar as mulheres que utilizam o transporte público diariamente, além de reforçar a importância da participação feminina na sociedade. O cartão entregue trazia a mensagem Dia Internacional da Mulher. As mulheres que quebram barreiras, desafiam limites e inspiram mudanças. Parabéns pelo seu dia. A ação foi recebida pelas passageiras que compartilharam fotos e comentários nas redes sociais. A empresa de transporte coletivo de vocês também dá mínimo? Escreveu uma usuária, e a outra destacou: coisas simples, mas que alegram o dia. Para celebrar a Semana do Consumidor, a WeMob, marketplace de passagens rodoviárias 100% digital, lançou o We Lover Week, uma ação especial que oferecerá descontos progressivos de até 50% nas compras realizadas entre os dias 10 e 16 de março. Durante esse período, os clientes poderão adquirir passagens com diferentes percentuais de desconto diário, variando entre 20%, 30% e 40%, conforme a data da viagem. Além das tarifas promocionais para a experiência, no WeMob serão disponibilizados descontos exclusivos para empresas parceiras como Viação Cometa, 1001, Catarinense e Guanabara. Os descontos serão aplicados no final do processo de compra por meio de cupons promocionais, proporcionando mais economia e planejamento para os viajantes. As promoções estarão disponíveis no site e aplicativo da empresa, permitindo que os consumidores acompanhem as ofertas em tempo real e garantam os melhores preços para suas viagens. E para fechar esta edição, uma última notícia. A Flixbus anuncia uma mega promoção de pós-carnaval, oferecendo descontos de até 80% em bilhetes de ônibus comercializados exclusivamente em seu site e aplicativo. As tarifas promocionais estarão disponíveis entre 10 e 16 de março. Os embarques poderão ser realizados entre o início da promoção e o dia 10 de abril, proporcionando uma oportunidade para aqueles que desejam prolongar as comemorações do carnaval ou aproveitar a baixa temporada para viajar. Com um amplo portfólio de lugares, os destinos comercializados pela Flixbus incluem as principais cidades brasileiras em diversas regiões do país, atendendo diferentes perfis de viajantes. Para garantir os melhores preços, é essencial reservar com antecedência pelo site ou aplicativo da Flixbus, disponível para iOS e Android, já que o número de assentos promocionais é limitado. Não é necessário usar cupons de desconto, pois as tarifas são aplicadas automaticamente durante a busca e compra. A aquisição dos bilhetes está sujeita a taxas e impostos. E assim finalizamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se. Uma boa noite para todos e até a próxima.